Palavras diárias de Deus. Conhecimento básico sobre a oração. 1. Não diga cegamente o que vier à mente. Deve haver um fardo dentro do seu coração, o que significa que você deve ter um objetivo quando orar. 2. Suas orações devem conter as palavras de Deus. Elas devem se basear nas palavras de Deus. 3. Ao orar, você não deve reintroduzir assuntos antigos. Você deveria se concentrar nas palavras atuais de Deus e, quando orar, dizer a Deus seus pensamentos mais íntimos. 4. A oração em grupo tem de ser centrada em torno de um núcleo, que deve ser a obra do Espírito Santo hoje. 5. Todas as pessoas têm de aprender a orar por alguma coisa. Essa também é uma maneira de mostrar consideração pela vontade de Deus. A vida pessoal de oração se baseia na compreensão do significado da oração e no conhecimento básico da oração. Na vida diária, ore com frequência por suas próprias falhas. Ore para realizar mudanças em seu caráter na vida e ore com base no seu conhecimento das palavras de Deus. Todos devem estabelecer sua própria vida de oração. Devem orar pelo conhecimento com base nas palavras de Deus. Devem orar a fim de buscar o conhecimento da obra de Deus. Exponha suas circunstâncias atuais perante Deus e seja pragmático. Não preste atenção ao método. O segredo é alcançar um conhecimento verdadeiro e experienciar de fato as palavras de Deus. Qualquer um que procure entrar na vida espiritual tem de ser capaz de orar de múltiplas maneiras. Oração silenciosa, ponderação sobre as palavras de Deus, vir a conhecer a obra de Deus e assim por diante. Essa obra direcionada de comunhão é para entrar na vida espiritual normal, tornando a sua própria situação perante Deus cada vez melhor e causando um progresso cada vez maior em sua vida. Em resumo, tudo o que você faz, seja comer e beber as palavras de Deus, orar silenciosamente ou declarar em voz alta, é para ver claramente as palavras de Deus e sua obra e aquilo que Ele deseja alcançar em você. Mais importante, é para alcançar os padrões que Deus exige e levar sua vida para o próximo nível. O padrão mais baixo que Deus exige das pessoas é que elas sejam capazes de abrir seus corações para Ele. Quando o homem oferece seu verdadeiro coração a Deus e diz a Deus o que realmente está dentro de seu coração, então Deus está disposto a operar no homem. Deus não quer o coração distorcido do homem, mas seu coração puro e honesto. Quando o homem não fala verdadeiramente com Deus o que está em seu coração, então Deus não toca no coração do homem, nem opera nele. Portanto, o ponto mais crucial na oração é falar com Deus as palavras do seu verdadeiro coração, contando a Deus suas falhas ou caráter rebelde e se abrindo completamente a Deus. Somente então Deus estará interessado nas suas orações. Caso contrário, então Deus ocultará sua face de você. O critério mínimo para a oração é que você seja capaz de manter seu coração em paz perante Deus e que este não se aparte de Deus. Talvez você não tenha obtido uma visão mais nova ou mais elevada durante esse período, mas você tem de usar a oração para manter as coisas como elas estão. Você não pode regredir. Isso é o mínimo que você deve alcançar. Se você não puder concretizar nem isso, então isso prova que a sua vida espiritual não entrou no caminho certo. Como resultado, você é incapaz de manter sua visão original. Está privado da fé em Deus e sua resolução subsequentemente desaparece. Sua entrada na vida espiritual é marcada pelo fato de suas orações terem entrado ou não no caminho certo. Todas as pessoas têm de entrar nessa realidade. Todas elas têm de trabalhar conscientemente para se treinarem na oração.
não esperar passivamente, mas buscar conscientemente serem tocadas pelo Espírito Santo. Somente então serão pessoas que verdadeiramente buscam a Deus. Quando começa a orar, você tem de ser realista e não deve se exceder. Você não pode fazer exigências extravagantes, esperando que, assim que abrir a boca, será tocado pelo Espírito Santo, esclarecido e iluminado, e contemplado com muita graça. Isso é impossível. Deus não faz coisas sobrenaturais. Deus responde às orações das pessoas em seu próprio tempo. E, por vezes, testa sua fé para ver se você é fiel a Ele. Quando ora, você tem de ter fé, perseverança e resolução. Quando começa a se treinar na oração, a maioria das pessoas não se sente tocada pelo Espírito Santo e perde o ânimo. Isso não vai acontecer. Você precisa ter persistência. Tem de se concentrar em sentir o toque do Espírito Santo e em buscar e explorar. Às vezes, o caminho que você trilha é o caminho errado. Às vezes, suas motivações e concepções são incapazes de permanecer firmes perante Deus e, portanto, o Espírito de Deus não move você. Da mesma forma, há momentos em que Deus vê se você é fiel ou não. Em resumo, você deve devotar mais esforço em se treinar. Se descobrir que o caminho que tem trilhado é motivo de desvio, você pode mudar sua maneira de orar. Contanto que você busque e anseie verdadeiramente por receber, o Espírito Santo certamente o levará a essa realidade. Às vezes você ora com um coração verdadeiro, mas não se sente como se tivesse sido particularmente tocado. Em momentos como esse, você deve confiar na sua fé e acreditar que Deus está vendo suas orações. Você deve ter perseverança nas suas orações. Você tem de ser honesto e tem de orar para se livrar da maquinação em seu coração. À medida que usar a oração para se purificar sempre que necessário e usá-la para ser tocado pelo Espírito de Deus, seu caráter mudará gradualmente. A verdadeira vida espiritual é uma vida de oração e é uma vida que é tocada pelo Espírito Santo. O processo de ser tocado pelo Espírito Santo é o processo de mudança do caráter do homem. Uma vida que não foi tocada pelo Espírito Santo não é uma vida espiritual. Ainda é um ritual religioso. Somente aqueles que são tocados com frequência pelo Espírito Santo e que foram esclarecidos e iluminados pelo Espírito Santo são pessoas que entraram na vida espiritual. O caráter do homem muda constantemente à medida que ele ora, e quanto mais é movido pelo Espírito de Deus, mais proativo e obediente ele é. Assim também seu coração será gradualmente purificado. E a partir de então, seu caráter mudará gradualmente. Tal é o efeito da verdadeira oração.